Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Edson de Carvalho, tudo bem? Estou aqui fazendo só uma introdução, um teste para a gente poder iniciar o nosso primeiro assunto, que vai ser sobre a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas tem um porém, eu não quero só falar dessa frase, desse primeiro versículo. Eu quero falar sobre o verbo criou, que no original lá no hebraico, de transliterado, ele se chama bara, que no caso seria Bereshit bara Elohim, ou seja, Bereshit bara. Esse bara é a palavra criação, que no caso ali no verbo está criou. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então eu quero descrever um pouquinho algumas situações muito interessantes. Por que esse verbo entrou nesse primeiro versículo e somente nesses casos que entram, tá certo? Roda a vinheta aí. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Então, como eu havia falado, meu nome é irmão Edson de Carvalho. Eu quero aqui trazer uma aplicação para nossas vidas do versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus. Só essa parte. No princípio criou Deus. O que significa esse versículo? Eu já olhei aqui no YouTube, pessoal, tem várias explicações. Mas a minha proposta aqui com os irmãos é trazer um tipo de mensagem que ela se aplique tanto para mim quanto para você que está aí me ouvindo. Então a proposta é, estou falando um pouquinho baixo, porque são 1h da manhã e eu moro em apartamento, eu não posso falar muito alto, mas você com carinho aumenta um pouquinho o volume aí, tá certo? E antes de eu continuar, eu peço o seu carinho. Antes de você continuar, se inscreva aqui no canal para a gente poder divulgar mais a palavra de Deus. E agora a gente vai entrar forte, que eu estou comprometido de todo dia trazer um tema diferente, curto, aplicação rápida, pronta para a sua vida e para a minha vida. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí que toda vez que eu colocar um vídeo você recebe, beleza? Então vamos lá. Esse verbo criou, o original dele, né, que é a palavra transliterada, ela se chama bara. E o que bara é interessante para nós que estamos hoje na dispensação da graça, né? E esse primeiro versículo foi escrito lá na criação, no primeiro dia, né? No princípio. Ou seja, o que significa esse no princípio? Em um tempo determinado na eternidade de Deus. Ó que profundo. Em um tempo determinado da profundidade de Deus, ou seja, da eternidade de Deus, melhor dizendo, propôs Deus criar os céus. E essa palavra bara, ela só é possível ser usada pelo Senhor Elohim, só pelo Senhor Deus. Um exemplo, tudo tem um propósito. A Bíblia, esse primeiro versículo, não foi escrito à toa. Quando um fabricante de liquidificador, vou dar um exemplo, ele criou o liquidificador, teve um propósito. Quando um construtor, um fabricante criou um ventilador, tinha um propósito de ventilar, de trazer, né, ar fresco. Quando um fabricante construiu um filtro, aqueles que tem na torneira, né, estou até ouvindo aqui a minha cozinha pingar um pouco d'água porque eu estou descongelando o frigobar. Quando ele construiu o filtro, foi para que a gente tem um propósito. Quando a gente abrir a torneira, ao invés de não só usar água não filtrada, ter também a opção de água filtrada. Ou seja, todo fabricante constrói algo, cria algo com um propósito. E esse aqui, eu estou apontando porque aqui está meu notebook. É interessante porque quando o Senhor Deus ele usa essa palavra, e trazendo aqui para os nossos dias sobre o que eu dei agora o exemplo do filtro, do ventilador, do liquidificador, outros fabricantes podem fazer liquidificador, outros fabricantes podem fazer filtro, outros fabricantes podem fazer ventilador. Agora, no verbo bara, somente o Senhor usa esse verbo. Só o Senhor
Deus, exclusivamente, é exclusivo dele. Essa palavra é dele, não a palavra de Deus. Essa palavra bara, pequenininha, só ele pode usar. Então, bara, quando ele usa essa palavra, ele está trazendo aquela palavra fiat, aquela palavra luz, aquela palavra que vem criar algo de algo que não existe e que nunca ninguém fez e que nunca existiu. Olha que profundo, irmãos. É muito interessante. Ou seja, para somente o Senhor Deus pode fazer. Então, quando ele usou essa palavra, ele foi o primeiro e único que usou aquela palavra. Outra pessoa no Antigo Testamento não pode usar vara. Uma outra situação não pode ter, o homem criou um vaso, o homem criou uma mesa, o homem criou um armário. Não pode. Essa palavra bara não. Essa palavra bara somente o Senhor pode usar. É exclusivo dele. Então eu achei muito interessante, porque quando ele fala, aquilo que não existe vem à existência. Então quando ele, no princípio aí, ou seja, na eternidade dele, ele propôs criar, ele simplesmente falou terra e veio à existência. Ele falou céus e veio à existência. Ele falou mar, veio à existência. Ele disse haja luz e houve luz, e haja luminares, ou seja, do nada ele traz a existência. Não existe, mas com ele passa a existir. Então o que eu queria trazer para a nossa vida? Que o nosso Deus que nós servimos, né? E aqui eu estou falando do Senhor Deus Criador dos céus e da terra, que criou o mar, o sol, que é 1 bilhão de vezes maior do que a terra, que criou as estrelas, que conforme Jó disse, ele chamou cada uma pelo nome, ele sabe o nome, na palma, nos dedos da mão dele ele sabe. Mas eu queria trazer uma palavra de aplicação para mim e para você. Que aplicação? Que independente do que nós estamos vivendo hoje, e nós hoje estamos no dia 21 de dezembro de 2020, a 1h da manhã e 18 minutos, ou seja, no pico da pandemia global no planeta Terra inteiro. E nessa hora tem pessoas sofrendo, tristes, chorando, e eu me solidarizo, né, que eu estou me lembrando disso. Você que tem um ente querido, ou perdeu um ente querido, ou você está com o vírus e está com medo, está desanimado, preocupado, pensando em família e tudo, e está com o coração um pouco angustiado, eu quero deixar essa palavra para você. O mesmo Deus que eu sirvo, que você crê que nós servimos como igreja do Senhor Jesus, remida pelo sangue de Jesus, que Ele é o Deus de Bara. Ele pode criar algo onde você está, que nunca aconteceu, que nunca existiu, e Ele pode trazer a luz, Ele pode criar algo que nunca foi criado. Ele pode usar Bara até mesmo para poder. Por isso que ele pode curar a pessoa do coronavírus, porque não tem vacina, não tem antídoto, não tem solução, mas é o criador de todas as coisas, é o Deus do Bara, ele pode criar uma solução para a vida e para a vida. Então, eu quero trazer esse tipo de mensagem aqui para esse canal, que é nessas mensagens motivacionais, de fortalecer o seu ego, o seu superego, ou de só te dar uma motivação e daqui a pouco você, não, eu quero trazer palavra viva, palavra eficaz, palavra que está mudando minha vida, que no decorrer aqui dos outros vídeos eu vou soltar coisas particulares minhas, mas eu estou num momento ímpar de zerou tudo na minha vida, estou recomeçando do zero, tudo, e principalmente minha forma de pregar o evangelho, pregar a palavra. Eu quero trazer palavras que realmente seja a palavra rema, palavra que muda a minha vida, que muda a tua vida, que é poderosa para poder trazer coisas novas. Nova no sentido de que você já tem experiência com Deus, você já é temente a Deus, mas precisa de algo novo. Ainda mais agora a gente com pandemia, eu não tenho estrutura para viver um evangelho que não tenha novidade de vida diariamente. Então eu preciso de sinal de Deus, eu preciso da glória de Deus, eu preciso de coisa tremenda. Eu quero compartilhar isso com você. Essa é a proposta desse canal. Áudio Brasil, mensagens evangélicas, que é para trazer mensagem poderosa, mensagem que muda a vida do servo. Que à medida que você for me ouvindo, você se sinta inspirado para trazer mensagem na tua igreja, no teu canal, para os irmãos, encontros, jovens, irmãos, o que for. Então, eu queria trazer aí essa palavra Bara, que Bara venha fazer algo novo na tua vida. Bara, essa palavra Bara, ela faz um link
paralelo aí, como se fosse o dom que Jesus trouxe, que foi o dom de maravilha. Lembra do dom de maravilha? Vou te dar um exemplo, João capítulo 9, quando ele curou o cego de nascença. Aquela situação ali, Jesus ele usou da cartela dele, da prateleira dele de dons que ele tinha, que ele era o homem dos dons, onde ele passava, ele manifestava glória, virtude, poder, unção, querendo alguém ou não, concordando, aceitando ele ou não, ele destrinchava os dons dele, e um deles era o dom de maravilha. E essa palavra bara, eu posso fazer um link, porque bara é algo que nunca existiu e vem existir, e o dom de maravilha é algo que nunca havia acontecido. Sempre que os irmãos, as irmãs, o amigo estiver me ouvindo, que você estiver lendo os evangelhos, que você viu um texto que nunca aconteceu na história, ou que quem viu ficou impactado, como aqueles discípulos, aqueles seguidores que ficaram espantados com Jesus quando ele acalmou o mar e os ventos. O cara falou, rapaz, esse cara ele faz até o mar e os ventos obedecem a ele. É claro que obedece a ele, é o Senhor de tudo. E ele, quando ele curou lá aquele cego de nascença, inclusive os religiosos da época ficaram pressionando o pai e a mãe para poder dar uma explicação lógica, sensata, que a gente estamos aqui querendo entender o que aconteceu com o seu filho. Ele era cego. Os pais responderam, realmente é nosso filho, ele era cego. Agora, como ele era cego e agora vê, nós não sabemos. Tem que perguntar diretamente para ele. E quando perguntaram para o cego, perguntaram para ele, o que aconteceu com você e quem te curou? Ele falou, um homem chamado Jesus, aleluia. O homem chamado Jesus, aleluia. O mesmo do verbo bara, o mesmo que participou da criação lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá. O mesmo Jesus de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, como está aqui um texto que eu tenho meditado e ouvi hoje do pastor, não sei o que foi daquele professor, como eu esqueci, o professor Rodrigo, doutor Rodrigo, falando sobre, assistiu o canal dele do YouTube, ele falando que Gênesis 1, versículo 1, Paulo vem destrinchando lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 até o 16, por aí mais ou menos, do 13 até o 18, que vem dizendo que Jesus é o primogênito dos mortos, que ele é o cabeça do corpo, que ele é o princípio primogênito dos mortos. Então o Dr. Rodrigo faz o link lá de Gênesis 1 a Colossenses 1. Eu quero fazer de Gênesis 1, que é do verbo bara, até João capítulo 9, para que você creia, para que você viva, para que você se aposse dessa palavra do verbo bara, como eu estou pegando para mim. Estou pregando assim no sentido literal. Minha vida era uma, agora é outra. O verbo bara na minha vida, ou seja, Deus vai criar coisas na minha vida, e Deus vai criar coisas na sua vida que Ele nunca criou antes, ou que somente Ele pode criar. Mudança, quebrar paradigma, mudar pensamento, mudar interpretação, sair da caixa, abrir os olhos espirituais, ter a mente de Cristo, o aroma de Cristo, a carta lida de Cristo, e sem olhar para trás, porque se a gente ficar olhando sempre para trás, a gente sempre vai lembrar de um irmão, nossa, Satanás vem nos acusar. Mas eu quero determinar e decretar essa palavra para a tua vida agora, nessa madrugada, que você tome posse da palavra bara, assim como eu tomei, para que Deus venha fazer uma grande mudança radical na sua vida, para o bem, para o bom, para o melhor. Nesse tempo de pandemia, nós vamos vencer essa pandemia através do Deus bara, em nome de Jesus, que eu creio que Ele vai trazer coisas novas e vai criar coisas novas na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, e vamos que vamos nesse canal. Quero ver você como meu seguidor aí, que nós vamos trazer coisa tremenda, assuntos aí interessantes, que tem como qual era a idade que Adão nasceu, quem é Deus, Deus existe, Deus não existe, qual era a distância e a profundidade que Deus abriu o mar vermelho. Essas questões que é interessante, que a gente dá uns mergulhos mais profundos na palavra do Senhor, e a ideia é que a gente dê esses mergulhos não para ficar na esfera da teologia ou do conhecimento, eu querendo mostrar que eu conheço, não, mas que seja
gostei, traz temas assim, traz temas assados, temas diferenciados, temas atuais. Eu já estou estudando alguns temas ligados ao Covid, onde que a Escritura traz coisa clara sobre o Covid-19. Então, essa é a proposta, trazer uma palavra que seja de aplicação pessoal, direta para a sua vida hoje. Amém?